Um certo homem, ele se converteu ao cristianismo. Mas aquele homem tinha uma dúvida muito grande no seu coração. E ele sempre se perguntava: quem será que vai para o céu e quem será que vai para o inferno? Ou seja, a sua dúvida era: qual são as pessoas que vão ser salvas ou quais são os tipos de pessoa que vão para o inferno? E aquele homem, de tanto ele se questionar a si próprio, quando foi uma certa noite, aquele homem teve um sonho. E no seu sonho, ele sonhou que foi arrebatado até a porta do inferno. E lá na porta do inferno estava o tinhoso, estava Satanás. E ele perguntou para Satanás: diga-me, Satanás, aí no inferno tem católico? E Satanás respondeu: tá cheio, tem muitos católicos aqui. E aí dentro tem budista? Satanás respondeu: tá cheio de budista. Vixe, como tá cheio aqui no inferno de budista. Tem espírita aí? Satanás respondeu: tá cheio. Tem kardecista? Satanás respondeu: tá cheio. Diga-me uma coisa, aí dentro tem batista? Satanás respondeu: tá cheio de batista. Tem assembleianos aí no inferno? Satanás respondeu: tá cheio. E como tem assembleiano? E aí no inferno tem todo tipo de religioso? Satanás disse: de todas as religiões que existem no mundo, aqui no inferno tá cheio. Qualquer religioso que você imaginar que morreram, vieram aqui para o inferno. E aquele homem coçou a cabeça e ficou a imaginar: como é que pode? O inferno cheio de religioso, todos os religiosos estão aí. E quando ele está a imaginar, de repente ele foi levado, e um anjo levou ele. E aquele anjo no seu sonho levou aquele homem agora até a porta do paraíso, até a porta do céu. E lá estava o anjo Gabriel. E aquele homem perguntou: meu bom anjo, aqui no céu tem católico? E o anjo respondeu: não, não tem um católico aqui no céu. Aqui no céu, meu bom anjo, tem espírita? O anjo respondeu: não, não tem um espírita aqui. Tem budista? Também não. Nunca entrou um budista aqui. Diga, meu bom anjo, aqui no céu tem batistas? O anjo respondeu: não, nunca entrou um batista aqui. Tem assembleianos aqui no céu, meu bom anjo? O anjo respondeu: nunca entrou um assembleiano aqui. Diga, meu bom anjo, aqui no céu tem algum religioso de qualquer denominação que tem na terra? O anjo respondeu: não, aqui não tem um religioso. Diga, meu bom anjo, aqui não tem nenhum cristão, nenhum crente, nenhum evangélico aqui no céu? O anjo respondeu: nunca entrou um. Aqui nunca entrou um evangélico, aqui nunca entrou um crente, muito menos cristão. Nunca, meu bom homem. E o homem ficou estarrecido com a declaração daquele anjo. E aquele homem perguntou para o anjo: e então, meu bom anjo, quem são as pessoas que entraram aí no céu? E o anjo respondeu para aquele homem: só entrou aqui aqueles que nasceram de novo,
aqueles que se tornaram sem pecados. Esses entraram aqui no céu. Aqueles que nasceram da água e do Espírito. Aquela pessoa que lá na terra tinha pecado. E aquela pessoa que creu na obra que o Senhor Jesus fez, que foi tirar o pecado do mundo e levar sobre ele, esse entrou aqui. E o homem sem entender, como assim, meu bom anjo? Porque eu sou um homem religioso lá na terra, e em sonho eu cheguei aqui. E até agora lá na terra os religiosos não me explicou o que é ser nascido de novo. E o anjo pacientemente explicou para aquele homem. Olha só. Deus criou o homem perfeito. Mas o homem pecou. E por causa do pecado, Deus resolveu condenar o homem. Porque o homem com pecado, Deus não pode habitar no seu coração. Nem muito menos quando o homem ser chamado por Deus com pecado, ele não pode entrar aqui no paraíso. Então aqui no paraíso só pode entrar aquelas pessoas que são limpas do seu pecado. Pois bem, então Deus olhou para a terra e viu que nenhum homem, por meio de sua própria justiça, por meio do seu próprio caráter, por meio da sua própria virtude, Deus viu que nenhum homem conseguiria entrar aqui no paraíso. E aqui mesmo do céu, o seu Filho único se ofereceu para ir até a terra, para resolver o problema do pecado. Então, Jesus, ele se fez carne e foi habitar ali na terra, para que mesmo ele resolvesse o problema do pecado. E o anjo, pacientemente explicando para aquele homem sonho, ele disse: todo homem na terra tem que resolver o seu problema de pecado para que possa entrar aqui no paraíso. Todo homem tem que ser lavado e purificado do seu pecado. Por isso que aqui não entra religioso, porque qualquer religioso, ele não nasceu de novo. E se ele não nasceu de novo, ele é uma velha pessoa. E o anjo contou a história de Nicodemos para aquele homem, mesmo em sonho. E o anjo dizia: havia entre os fariseus um judeu, um homem muito bom, um homem de princípio caráter. Era escriba, era um homem religioso, mas aquele homem não havia nascido de novo. E aquele homem, ele foi procurar o Senhor Jesus. E ele perguntou: bom mestre, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. E Jesus respondeu para Nicodemo: Nicodemos, você precisa nascer de novo. E o anjo, explicando para aquele homem sonho, dizia: e Nicodemos, como não era nascido de novo, entendeu a palavra do Senhor carnal e perguntou para Jesus: porventura eu vou voltar ao ventre da minha mãe e vou nascer a segunda vez? E Jesus respondeu para aquele homem chamado Nicodemo: Nicodemo, você precisa nascer da água e do Espírito. Ou seja, Nicodemo, você é uma pessoa suja de pecado até então. E se você nascer da água, você está crendo na minha obra, na obra que eu fiz, que foi tirar o pecado do mundo. E se você nascer de novo, você nasce agora uma pessoa sem pecado. E ao mesmo tempo, Nicodemos, você nasce um homem com o próprio Espírito de Deus. E agora, Nicodemos, você está habilitado para entrar no reino de Deus. E aquele anjo continuou a explicar para aquele homem em sonho. E aquele anjo falou ali
da primeira carta de João, capítulo 5, do versículo 4 em diante, diz assim: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Quem é que vence o mundo, sem ser aquele que não nasceu de novo? E ele dizia: este, Jesus, é aquele que veio por meio de água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o anjo disse: é por isso, meu amigo, que tem muita gente lá na terra que não crê na obra que o Senhor Jesus fez. Apesar de falar de Jesus, mas nega a obra que o Senhor Jesus fez. Apesar de falar de Deus, mas nega a justiça de Deus. E aqui no paraíso, está escrito lá no livro de Apocalipse 22, versículo 14: bem-aventurado aqueles que lavaram a sua vestidura no sangue do Cordeiro e lhe dá o direito a entrar na cidade santa. E essa cidade, meu amigo, é aqui o paraíso. Então todos os homens na terra pecaram, todos têm pecado, e todos precisam passar por Jesus Cristo para se purificar, se lavar do seu pecado. E os homens da terra, meu amigo, que estão andando nas suas religiões, nega a obra completa que o Senhor Jesus fez. E aquele anjo, ali em sonho, explicando para aquele homem, o anjo disse: há uma obra que o Senhor Jesus fez quando ele andou na terra, está escrito de forma clara na palavra de Deus, mas os homens rejeitam. Os homens precisam entender e crer na obra que o Senhor Jesus fez. E infelizmente, os homens religiosos que andam na terra dão mais foco às suas obras do que às obras que o Senhor Jesus fez. E uma das obras que o Senhor Jesus fez, que está guardada na palavra de Deus, é o seu batismo. E o anjo continuou a explicar para aquele homem. João Batista foi o maior homem nascido de mulher. O Senhor Jesus declarou ali em Mateus 11:11, que dentre os homens nascidos de mulher, não houve um maior que João Batista. E aquele anjo explicando para aquele homem, e aquele homem prestando atenção mesmo em sonho e guardando tudo na sua mente. E aquele anjo, ele disse para o homem: o Senhor Jesus, quando ele começou o seu ministério, a primeira coisa que ele fez foi se batizar. E ali, meu amigo, que está o segredo da salvação. As religiões da terra diz que Jesus se batizou para nos dar exemplo. Diz que Jesus se batizou para mostrar a sua humildade. Mas não foi. Esse é o engano de Satanás. Na verdade, meu amigo, Jesus se batizou para cumprir a justiça de Deus. Está escrito em Mateus 3,15. E Jesus, ao ser batizado pelas mãos de João Batista, ali no Rio Jordão, ele aceitou o pecado do mundo sobre ele. Por isso que agora Jesus é condenado na cruz do Calvário pelo pecado que ele recebeu quando foi batizado no Rio Jordão. Então, meu amigo, só entra aqui no paraíso aqueles que é limpo do seu pecado, ou seja, aqueles que crê no batismo de Jesus pelas mãos do João Batista no Rio Jordão, e que crê na cruz do Calvário. E o anjo explicando para aquele homem: infelizmente, as religiões só creem na cruz de Cristo e nega o batismo do Senhor Jesus. Então você precisa crer, meu amigo, no evangelho que Jesus ensinou a Nicodemos. Ou seja, no evangelho da água e do Espírito. A água se refere ao seu batismo. E quando João fala ali na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 6, diz: este é aquele que veio por meio de água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Não só por meio de água, mas também por meio de água e sangue. Está se dizendo
que o Senhor Jesus veio pela água do seu batismo para tirar o pecado. E o sangue se refere é que na cruz do Calvário ele foi julgado pelo pecado do mundo. E aquele homem, mesmo em sonho, sabendo que estava dormindo, mas estava ouvindo aquela palavra do anjo. Ah, meu bom anjo, eu estou há 5 anos dentro de uma igreja evangélica, mas aquele líder religioso nunca me ensinou essa verdade. E o bom anjo diz: pois então, você não precisa de religião para ser salvo. Você precisa nascer de novo. E desde o Velho Testamento, quando alguém pecava, tinha que comparecer diante do sacerdote. E alguém, para comparecer diante do sacerdote, na tenda da congregação, ele tinha que levar uma oferta. E essa oferta era um cordeiro. E o sacerdote ali recebia aquela pessoa que tinha pecado e, por imposição de mão, transferia o pecado daquela pessoa para aquele animal, e o animal era morto no lugar da pessoa. E o tabernáculo, quando Deus falou para Moisés fazer, Arão foi o primeiro sacerdote. E se nós vermos ali, o tabernáculo é a sombra das coisas futuras. O tabernáculo representa o batismo do Senhor Jesus e a sua morte na cruz. Porque o cordeiro, ele só poderia ser morto depois que recebia o pecado. Então, quando uma pessoa tinha pecado, ela tinha que levar a sua oferta. E a sua oferta recebia o pecado. E após ela receber o pecado, aquela oferta, o sacerdote imolava aquele animal e o animal era morto. E o anjo, em sonho, explicando para aquele homem: pois é, meu amigo, Jesus, para ir para a cruz, ele precisou primeiro receber o pecado da humanidade. Ele precisou primeiro ser batizado. Então, meu amigo, você precisa nascer de novo. Você precisa passar o teu pecado para Jesus. Mas não há outro lugar que Jesus receba o pecado do homem sem ser o seu batismo. Foi ali, quando Jesus se batizou pelas mãos de João Batista, que ele aceitou o pecado do mundo. A profecia do profeta Isaías, ali no capítulo 53, já mostra essa realidade, que diz: olhamos-luz e não vimos a beleza nenhuma que nos agradasse. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, pois ele tomou sobre si mesmo as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e os nossos pecados ele levou sobre si, e nós reputávamos por aflitos e feridos de Deus. E o profeta Isaías continua: agora, quando ele recebe as nossas iniquidades, como cordeiro mudo, ele caminha para o matadouro. Então, Jesus, ao receber os nossos pecados, quando ele é batizado, depois de 3 anos e meio, ele caminha para a cruz, para que lá na cruz ele seja julgado pelo nosso pecado. Por isso, meu amigo, que lá ele derramou seu sangue para nos purificar. E eu estou aqui no paraíso. Você está em sonho, mas você está recebendo essa palavra no teu espírito. Então, o anjo confirmou para aquele homem: aqui no paraíso só irá entrar aqueles que nasceram de novo do evangelho da água e do Espírito. E quando aquele homem acordou daquele sonho, aquele homem teve uma outra realidade, porque ele sabia que aquele sonho era um sonho espiritual. E como ele era um homem que ele procurava a verdade, ele sempre pedia a Deus a verdade, Deus mostrou a verdade, mesmo em sonho. Então, meu amigo, isso prova que aquela pessoa que procura a verdade, ela acha. E a verdade, meu amigo, está no Evangelho da água e do Espírito. A verdade está no batismo do Senhor Jesus. Nós não estamos falando aqui do batismo pessoal que você recebe em uma igreja por um líder religioso. Nós estamos falando daquele batismo que Jesus foi batizado há 2000 anos atrás pelas mãos de João Batista.
E agora, após você nascer de novo, você passa a viver em espírito. O próprio Senhor Jesus, quando ele explica ali para aquela mulher ali de Samaria, no Evangelho de João, capítulo 4, que ele diz assim, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E adorar o Pai em espírito e em verdade significa que você agora é templo do Espírito Santo, que agora você é a igreja de Deus, você é a casa de Deus, porque o teu corpo foi projetado para receber o Espírito Santo de Deus. Mas no dia que você pecou, o Espírito de Deus se retirou. E agora, depois que você limpa o teu pecado, crendo no Evangelho da Água e do Espírito, você passa a ser templo do Espírito de Deus. Por isso, você é a igreja viva de Deus. Você é a igreja ambulante de Deus. Por isso, agora, você tem que viver em espírito e em verdade. Você tem que agradar a Deus em espírito, por fé. Porque a palavra de Deus diz que na carne é impossível agradar a Deus. Você pode fazer tudo na carne para agradar a Deus, mas você não vai conseguir. E para você conquistar Deus, conquistar a salvação, conquistar a cidade santa, entrar no reino de Deus, como aquele anjo falou para aquele homem em sonho, você precisa ser nascido de novo, tornando-se uma pessoa sem pecado. E essa fé que você vai receber pelo Espírito de Deus vai te habilitar tanto que no dia que você pecar, na hora que você pecar, o próprio Senhor Jesus vai dizer: eu já levei o teu pecado. Até aquele pecado que você cometer no último dia da tua vida, o Espírito Santo vai dizer na voz silenciosa da tua mente: eu já tirei o teu pecado. Quando eu fui batizado no Rio Jordão e na cruz do Calvário, eu fui julgado pelo teu pecado. Mas para isso, meu amigo, você precisa crer no batismo de Jesus. Você precisa ser batizado com Jesus pela fé. Você precisa ser crucificado com Jesus pela fé. Você participa da ceia de Jesus junto com os 12 discípulos pela fé. E você toma posse dessa verdade e entre no reino de Deus para ficar habilitado eternamente com o Senhor Jesus e com aqueles que são limpos do seu pecado.